Como combinado, vamos dar sequência a uma série de entrevistas que estamos fazendo com os candidatos a prefeito de Ilhéus. De hoje, a professora Adélia Pinheiro, candidata do Brasil da Esperança, a Federação Brasil da Esperança. Professora Adélia, satisfação mais uma vez receber a senhora aqui, tudo bem? Tudo bem, Vila Nova, um bom dia a você, toda a sua equipe técnica e um bom dia especial a todas as pessoas que me acompanham e que estão aqui no seu programa, o Tabuleiro, trazendo, o conhecimento e a informação para esse momento que é tão rico de celebração da democracia, que é o período de campanha eleitoral. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos falar do plano de governo. O que é que a senhora pensa? E aí eu quero começar sobre saúde. Saúde. O que é que a senhora, que foi secretária de saúde do estado da Bahia, e para resolver, e aí não dá só para tentar, e é resolver os problemas críticos de saúde que ainda existem em Ilhéus. O que é que a senhora pensa em fazer quando chegar à prefeitura de Ilhéus, caso a senhora venha a ser eleita? A saúde é um direito de cidadania e ela atende, e a percepção do indivíduo de que ele está sendo cuidado resulta de um conjunto de fatores. O primeiro deles, e todos eles estão previstos lá no plano de governo, o primeiro deles é ter uma rede estruturada capaz de, no espaço do município, atender às demandas. Sim. E organizada em unidade de saúde da família, em unidades básicas de saúde e também, no caso de Ilhéus, precisa ter organização para a atenção ambulatorial de média complexidade. E os investimentos do governo do estado, bem lembrado, que já foram feitos aqui, dão um colchão para que isso ocorra da melhor forma. Principalmente, vou destacar o investimento na UPA da Esperança e na Policlínica Regional. São dois investimentos importantes que complementam a responsabilidade e competência do município na prestação de serviços de saúde. Então, lá, os compromissos que assumimos é pleno funcionamento de todas as unidades que fazem parte da rede municipal. Isso quer dizer unidades de saúde da família, unidades básicas e também UPA. No que diz respeito à UPA, ampliação, Ilhéus precisa de mais 2 UPAs que sejam construídas com essa finalidade, um no norte e outra no sul, junto com aquela da Esperança no oeste, calça o conjunto das necessidades da população. Os 2 lugares de instalação da sul e da norte precisarão ser bem estudados, porque também serão referência para as emergências para a zona rural do sul e do norte do município. Então, isso é uma estrutura importante. É importante também destacar o compromisso de funcionamento de unidades básicas de saúde nos bairros mais populosos em 3 turnos e algumas em 24 horas, atendendo aquelas necessidades mais básicas, mas ainda assim de urgência. A estruturação e reestruturação do SAMU, inclusive com o plano de mobilização de pacientes a partir da zona rural, é importante, e a população da zona rural, ainda que rarefeita, tem direito à saúde, precisa ser assistida. Na saúde, na educação e também na mobilidade, né? Então, mas certamente falaremos disso adiante. A qualificação de profissionais e a composição de equipes plenas, quando a gente fala de funcionamento pleno de unidade de saúde, quer dizer que é uma unidade que esteja dotada de equipe multiprofissional completa, de materiais, medicamentos, insumos, mobiliários e estrutura física, não é? Então, é isso que permite o funcionamento pleno de uma unidade de saúde. Mas tem que ter médico. Tem unidades que não tem médico. Se não tiver médico, não tem condição dessa unidade funcionar da forma plena como a senhora está colocando. Existem alguns profissionais, e eu tenho tratado isso com todos os candidatos que vêm aqui, que não têm interesse de atender pelo SUS, porque os valores não são atrativos.
Como a senhora pretende resolver isso para ter essa plenitude que a senhora está se referindo? É importante tratar disso porque, de fato, especialidades médicas, o médico clínico, frequentemente, ou que atua como clínico, ele não é a maior crise, a especialidade é a maior crise. E para algumas especialidades, essa crise se faz maior. E para algumas especialidades existe o profissional, mas ele não tem interesse de atender no Sistema Único de Saúde. Quais são as alternativas para isso? É praticar o valor que o mercado daquele lugar permite praticar. Isso é uma alternativa, mas não resolve tudo. A outra alternativa é trabalhar com telesaúde. Telesaúde, ela vem sendo praticada, está regulamentada, então tem previsão pela Corporação de Medicina para ser realizada e ela é muito coerente com a transformação digital necessária a ser feita dentro do Sistema Único de Saúde, um processo que atualmente está acolhido pelo Ministério da Saúde. Até é importante destacar que a Bahia assume esse processo como um estado piloto para a transformação digital e digitalização dos processos no campo da saúde. Então, são as duas formas. Importante lembrar... A primeira forma que a senhora falou, não teria um impedimento legal do município fazer o pagamento daquilo que o profissional deseja receber? Não, não falei isso. Não, a senhora falou de fazer o pagamento ao profissional daquilo que ele deseja receber para atrair o profissional para atender na rede, né? Para entregar esse serviço à rede. Não foi isso que a senhora falou? No sentido um pouco diferente. Então... o que eu falei foi praticar uma tabela que seja de acordo com o mercado, não com o profissional, porque não é. Profissional A quer receber eu pago 1 a ele, ou o outro quer receber 2, eu pago 2 a ele. Não é isso. É ter uma tabela de conhecimento público, cumprindo o regramento do Sistema Único de Saúde, que defina ali o que é que o município pode fazer como adicional para além da tabela SUS. Então, isso é possível. Isso seria uma das saídas. É uma das saídas. Não resolve tudo, porque para algumas especialidades o profissional aqui não existe, não adianta. Tipo neuropediatra. E o neuropediatra tem um impacto na educação e na saúde. Sim, né? E a gente, diretamente, né? Isso, e a gente está acompanhando essa necessidade da nossa população, principalmente de crianças, para avançar no diagnóstico dos transtornos que tem uma repercussão na estruturação do serviço dentro da escola e do acompanhamento e do coensino. Principalmente as mães atípicas têm sofrido muito com essa questão. Então, o neuropediatra só tem uma na cidade. Como é que a gente vai contornar essa situação? Se eu pensasse assim, não, então eu vou chamar da região, não tem também. Vou chamar da Bahia inteira, não tem também. Essa é uma dificuldade de uma especialidade no Brasil inteiro. Também uma especialidade que repercute pouco na assistência direta à saúde no ambulatório, no consultório, é o anestesiologista. O anestesista também tem poucos no Brasil. Mas, veja, há uma política nacional para auxiliar a ampliação da formação em especialidades, mas essa situação, nesse momento, em razão, inclusive, de programa nacional, não atinge as unidades de saúde da família. Há um programa nacional que auxilia municípios a ter médicos de saúde da família nas suas unidades de saúde da família. Então, para umas situações tem problema, para outras não. O importante é que a equipe esteja completa. E nessas situações de falta de especialista, em algumas situações, usar desses dois mecanismos. Uma tabela diferenciada, mas de conhecimento público. Se eu digo que tem uma tabela diferenciada para a contratação de dermatologista, vai atender a qualquer médico dermatologista. Essa tabela seria baseada em quê? Em algum conselho, a nível estadual, a nível nacional? Como é que seria, em que seria baseado esses valores? Esse é um processo público, né, que ele é construído e na construção de valor diferenciado aos argumentos que são utilizados. Isso é possível fazer, é legal fazer.
Óbvio que precisa integrar, né, com a capacidade financeira, mas é possível porque o Sistema Único de Saúde tem as suas previsões de obrigação, inclusive de investimento das 3 esferas de governo. Então, é possível fazer e há regularidade na construção desse processo. Ele é público. Ele naturalmente passa por uma discussão com a sociedade e com o controle do SUS. Naturalmente, esse é um processo que deve passar pelo Conselho Municipal de Saúde e fazer as suas discussões. O que é importante? É avançar na assistência à saúde das pessoas. Mas tem um outro elemento, Sim. que no que diz respeito à assistência especializada ambulatorial, também a policlínica é um instrumento importante. E sendo a policlínica regional, tem uma capacidade de captação de profissionais para além do município, uma capacidade maior, e lá também é realizada a prestação de serviços em especialidade. Mas também na policlínica ocorre do profissional não querer oferecer seu serviço na policlínica exatamente por conta da oferta de salário. Isso não acontece em Ilhéus, Ilhéus e Itabuna na Bahia inteira. Isso. Nessas situações em que não há o especialista ou o valor de mercado no local, ele não alcança o interesse do profissional, a telemedicina é uma estratégia a ser utilizada. Eu entendo que a telemedicina realmente é uma grande saída, não tenha dúvida disso. A senhora prefeita eleita toma posse, a partir de quando implementa? Aí tem que buscar as regulamentações, mas a gente Você sabe... não tem ideia disso ainda? Não, porque isso tem a ver com os tempos do Conselho Municipal, enfim, são tempos específicos. Mas é uma ideia que a senhora tem. A senhora está disputando a Prefeitura de Ilhéus. E é uma das saídas, não tenha dúvida disso. A senhora não já deveria ter isso em mãos? Não há como prever isso, porque tem todo um caminho a percorrer, que não é um caminho de determinação. Mas isso é possível fazer com 3 meses. E veja, Vila Nova, importante dizer que todas as ações esse tipo de resposta voltadas... que eu cobrei da senhora. A senhora falou assim, aproximadamente 3 meses. Aproximadamente Porque a 3 população meses. precisa ter isso. Não, se ela ganhar com 3 meses, já vou começar a cobrar. Porque antes não vai cobrar, mas com 90 dias a população já precisa Pra saber pelo a menos ter possibilidade, alguma tempo. coisa, né, da administração. Eu tenho conversado, feito diálogos com a população de forma estruturada, em setores também, e tenho falado que, diante das demandas que Ilhéus apresenta e dos nossos compromissos, nós sabemos que o primeiro ano vai ser um ano de intensidade na prestação de serviços de toda ordem, na saúde, na educação, na pavimentação de ruas, na manutenção de estradas, também nas outras questões da infraestrutura, manutenção de galerias, de iluminação pública, de coleta de lixo. Nós sabemos isso, e a população tem também compartilhado conosco a ideia de urgência, né? Porque não tem como pensar que persiste as filas em madrugada na frente de unidade de saúde. Não tem como pensar que persista por mais tempo 8, 9 meses para marcação de uma consulta de especialidade. Então, nós sabemos da urgência de enfrentamento dessa questão e estamos comprometidos com a população para isso. No seu plano de governo, ainda no eixo saúde, a senhora fala de valorização dos profissionais da saúde. O que a senhora pensa de valorização para esses profissionais de saúde? O que é isso? Valorização de profissionais de saúde é qualificação, equipe completa, infraestrutura para desenvolvimento dos processos, do trabalho em si, né? E também é a remuneração. Então, esse é um conjunto de ações que fazem parte das políticas de gestão de pessoas, e é um conjunto de ações que, por um lado, qualificam a prestação de serviço, porque quando o profissional está cuidado, valorizado, e não estou falando somente do médico, eu estou falando aí da equipe multiprofissional. Os profissionais, de modo geral, da saúde. Como um todo. Aí o profissional valorizado, com qualificação, ele acolhe o paciente, ele acolhe a família, ele está próximo, ele traz para dentro, se responsabiliza com a solução para aquele sofrimento, ele tem um tempo de prestação do serviço, da atenção à saúde em si adequado. Então, isso é valorização da equipe multiprofissional da saúde.
Então, a senhora garante essa valorização com qualidade da infraestrutura das unidades de saúde, a qualificação dos profissionais e, além disso, a valorização salarial desses profissionais. Essa garantia que a senhora está dando, eu vi que está no seu plano de governo, perfeito. Então isso a senhora garante isso. É uma garantia e sabemos que é uma garantia de construção. Um plano de governo é um plano para 4 anos. Você sabe disso. Sim. Né? E toda a população sabe também. E nós vamos avançar todo o tempo trabalhando para isso. O enfermeiro que está ouvindo a gente agora, o técnico de enfermagem que está ouvindo a gente agora, e a senhora fala, o nosso plano de governo é um plano para 4 anos. Mas quando a senhora coloca em prática essa valorização? É para 4 anos também. É um plano de 4 anos, então ele pode esperar 3 anos. Para a valorização? Sim. Não, Vila. É isso que eu preciso que a senhora Vila Nova é assim, ó, não tem o dia 1º de janeiro de 2025? Que o prefeito ou a prefeita vai tomar posse. E é um feriado. Certo, mas tem que trabalhar nesse dia. Exatamente. Na verdade, uma eleição é assim. No dia 6, nós teremos os resultados. 6 de outubro. Aliás, 6 de outubro, vote 13. É aquilo que eu falei. O profissional de saúde que está agora, nesse momento nos ouvindo, ele quer saber qual é o dia, qual é a hora, e ele quer que eu pergunte isso para a senhora. Entendeu? Ele vai ficar feliz se eu perguntar, ele vai ficar muito triste. Falou, Vila, você teve uma oportunidade e você não perguntou. Eu quero saber quando, porque teve um momento antes que ela falou que o plano de governo é de 4 anos. Será que eu vou ter que esperar 3 para essa valorização aparecer? Então, a valorização, é por isso que eu estou questionando. A valorização é um processo, vou ser bem didática. A valorização é um processo. Ótimo. No dia 1º de janeiro, tudo que está no plano começa a valer e eu trabalharei todos os dias para isso. Então, no dia 1º de janeiro, já trabalharemos pela valorização dos profissionais de saúde, já trabalharemos para o funcionamento pleno das unidades, já trabalharemos para a ampliação dos turnos de forma consistente com resolutividade das unidades de saúde. O tempo é esse. E isso durará 4 anos. Esse é o nosso compromisso. É claro que construir uma unidade de saúde não começa no dia 1º de janeiro. Depende de captação de recurso, de licitação e de início de obra. Esse é um processo. Esse processo, mas a decisão começa no dia 1º de janeiro. É disso que eu estou falando. Muito bem. Saindo um pouco aqui de educação e saúde, a gente poderia ter algum questionamento sobre saúde? Diga. Só em relação à saúde ainda, já que você vai sair desse tema, a gente vê algumas reclamações em relação a ambulâncias do SAMU. A senhora falou sobre reestruturação do SAMU. E a gente sabe que as ambulâncias do SAMU, ela não atende apenas Ilhéus. Atende também as ambulâncias daqui, né? Atendem também outras cidades. O SAMU regional, né? O SAMU regional atende. Como que poderia resolver isso, até para não atrapalhar, por exemplo, o SAMU regional? Como é que a senhora dividiria isso, né, entre outras cidades, para que melhorasse o atendimento nessa reestruturação que a senhora cita no plano de governo? O SAMU é um programa federal que está bem desenhadinho. Aliás, o Sistema Único de Saúde tem as competências bem desenhadas, né? Então, o que é necessário para o SAMU de Ilhéus? Nós temos uma região, o município já é bastante grande em si, exatamente. E a região, e tem uma área rural extensa. Exatamente. Né? E que atualmente é de difícil também. Acesso. Uhum. Então, a gente não pode desconsiderar isso. Outros municípios vizinhos também têm áreas de difícil acesso, né? E tem municípios vizinhos com zona rural também extensas. Né? Então, a gente precisa considerar isso. E ir no desenho e na articulação com o governo federal para ampliação do SAMU, ampliação das unidades de transporte, as ambulâncias básicas e avançadas, e composição de equipe. Efetivamente, também realizar uma manutenção efetiva, corretiva e preventiva das ambulâncias. Isso é imprescindível, você ter veículos à disposição. E também rever todo o plano de implantação e de atuação do SAMU no território, para que o município de Ilhéus sendo tão grande, a necessidade de fazer bases descentralizadas talvez seja um fato importante.
Aliás, talvez não. É uma necessidade importante. Né? Então, é essa reestruturação. Aí, mais uma vez, entra a equipe, disponibilidade de estrutura física nas bases para que a equipe esteja valorizada. Também qualificação da equipe. O serviço prestado pelo SAMU é um serviço que tem muito conteúdo técnico, operacional, técnico e prático, né? Muito grande, que faz a diferença, né? Faz a diferença no serviço que é prestado para o paciente. Né? Um serviço de emergência bem prestado, ele evita sequela, ele aumenta o risco, a chance de que o paciente evolua bem. Então, é importante a qualificação de profissional, aí também a classificação dos eventos. Para Ilhéus, a senhora acha que é necessário quantas ambulâncias? E essa base que a senhora fala, a senhora acha que deveriam ser em quais locais aqui de Ilhéus? Eu falo de Ilhéus. Sim. Não de outras cidades. Por exemplo, aqui em Ilhéus eu preciso de tantas ambulâncias para a população que eu tenho, para atender a população. Eu não tenho esse cálculo de ambulância, eu não tenho especificamente, não tenho. Mas veja, Ilhéus é um município que, e toda a nossa região, e Ilhéus na sua centralidade, ele tem espraiado sul e norte. A nossa atual sede, ela está no centro. De logo vejo a necessidade de ter uma base no sul e outra no norte, aproximando mais, diminuindo o tempo de reação e o tempo de chegada até o paciente e perdendo menos tempo de deslocamento, porque isso acaba que interfere no rendimento do serviço prestado. Professora, eu queria sair de saúde, mas a senhora falou uma coisa agora que... A senhora falou que não tem ideia da quantidade de ambulâncias necessárias para atender Ilhéus. Nós somos uma cidade que, segundo aí a última atualização do censo, a gente passa de 180, acho que 189. 189, exatamente. Quem construiu o plano de governo da senhora, imagino que a senhora deve ter participado da construção desse plano de governo. E seus técnicos da área de saúde não discutiu isso, a necessidade da quantidade de ambulâncias até mesmo para saber necessárias o que para tem atender hoje... a população, ambulâncias avançadas, ambulâncias básicas. Isso não foi discutido no seu plano de governo? Claro que foi discutido. Que eu disse que eu não tenho esse dado aqui neste momento. Agora que a senhora não tem o dado? Eu não tenho esse dado aqui Sim. nesse momento. Mas é óbvio que esse plano de governo é um plano de governo de 25 páginas, claro que você teve acesso, estamos tratando sobre ele. Ele contém os macro compromissos. Por trás dele há um conjunto de análises, estudos, orientações que são feitas e estão feitas. Né? Então, esse dado, como todos os outros, ele existe. Ele é macro, é verdade, e cada ambulância é necessária, porque essa Claro. ambulância, com essa equipe, como a senhora mesma colocou, pode salvar a vida Exatamente. de um cidadão, de um pai de família, de uma mãe de família, de um ilhéense. Claro. Então, Esse é o valor. E é importante, você traz essa questão e eu vou dar relevo. É por isso que eu falo a mudança para a vida melhorar, porque na ponta, efetivamente, está a pessoa, o cidadão, que sofre, que tem a necessidade, que tem a ameaça, o risco à vida, no caso da saúde. Uma criança que, na ausência de escola, na ausência de creche, tem a ameaça ao seu caminhar, suas escolhas de vida e a sua própria formação. Então, isso é importante e esse é o valor da virada de chave, a mudança para a vida melhorar, é porque o nosso foco, o nosso olhar é sempre a pessoa. É o cuidado, a atenção, a prioridade da pessoa. Educação foi uma pasta que a senhora também assumiu no governo do estado, foi secretária estadual de educação. O que pensa a Adélia, caso eleita prefeita de Ilhéus, para a educação da cidade? O que está no seu plano de governo? Eu faço esse tipo de pergunta porque, dependendo do que a senhora estiver respondendo, aí vem outras aqui. Sempre assim, né? O diálogo é bom por isso. A gente puxa uma coisa e vai puxando, evoluindo, né? Evoluindo. Evoluindo. Porque são saúde, educação, eu acho que são os temas mais importantes. Para a população, eu junto transporte público e infraestrutura, Exatamente. cultura e esporte.
né? Mas a gente sabe que, enquanto políticas públicas, elas são centrais e elas permitem, a partir da intersetorialidade, alcançar o conjunto da população. Então, na educação, os nossos compromissos, eles têm relação, primeiro, com rede, estruturação da rede de creches e escolas no nosso município. Ampliação do número de vagas. Ilhéus não tem vaga suficiente, nem em creche, nem escolas de Fundamental 1 e 2 para toda a população que quer. Então, isso é importante. Ampliação da escola, creche e escola de tempo integral. Todos os estudos mostram que isso altera profundamente a vida de uma criança, a vida de um estudante. Nossas escolas no seu governo serão de tempo integral? Serão implantadas. Está aí, o compromisso está aí, está escrito. Elas serão. Mas a população não lê. Eu preciso que a senhora fale. Não, mas eu preciso dizer às pessoas Sim. que não é um compromisso de microfone, é um compromisso mas aí, de registro. Mas aí Por isso que eu digo. A professora Adélia, que as pessoas Independe. acreditam e confiam. Então é por isso que eu pergunto para a senhora. Não, Aí ele vai ter. Aí eu estou o- confirmando a população- importância de Sim. você perguntar. Eu só estou dizendo que, além de responder, eu também digo que está no plano de governo. Isso, Não é um A compromisso. população vai ter os dois lados, a senhora Isso, falando e o plano lá isso, registrado. isso. Ó. É por isso que eu falo, porque tem gente que fala e não está no plano de governo. É porque a gente percebeu muito o chat CBT, o chat CBT aqui em alguns planos de governo aqui. No meu não tem. Em alguns. Não, em Eu alguns. disse a senhora. Não, mas quando eu falo alguns e está falando comigo, eu preciso dizer que no meu não. Certo. O meu foi construído a partir da escuta das pessoas e de todas as revisões, pessoas e setores e todas as revisões. Mas vamos lá. Então, creche e escola de tempo integral. Aí você me pergunte, então no dia 2 de fevereiro, 2 de janeiro, Vai ter? Não vai ter. não vai ter, porque uma Porque escola de tempo integral precisa de estrutura. Eu não posso botar crianças dentro da escola durante 7 horas e ter uma cantina que não tem capacidade de fazer de 3 a 5 refeições para aquelas crianças. Entende? Então, o compromisso é sim. É isso. Creche e escola de tempo integral. Isso é justo, é importante, altera o percurso de vida de nossas crianças e jovens. O nosso município teria capacidade financeira para isso, claro que com recursos também do governo federal. É Né? isso. Há um programa específico do governo federal, foi lançado o ano passado e é um compromisso de ampliação crescente de vagas de tempo integral. Então, há uma política nacional para isso. Há um apoio estadual para isso, porque é uma ação em parceria, faz parte do sistema de colaboração, mas é uma construção. Essas escolas, elas estão disponíveis em Ilhéus na rede estadual. A população já conhece. Enquanto secretária de Educação, eu inaugurei uma, que foi o professor Arléo Barbosa, e 3 outras em construção, em diferentes etapas da construção. Uma prestes a inaugurar, uma deve inaugurar, que é a Nelson Chau, a do Kaique deve inaugurar finalzinho do ano, início do próximo, e o CPM, que iniciou a construção esses dias. Então, essa é a rede de escolas de tempo integral que nós temos, além de outras menores, como Salobrinho, concluindo a reforma, e também o Iguape, funcionam como tempo integral para parte de suas turmas. Então, precisa de uma estrutura que acolha o estudante em 7 horas de atividade. As nossas escolas hoje, elas não têm estrutura para o ensino de tempo integral. Seria uma prisão aí para as nossas crianças, seria um martírio para essas crianças ficarem aí 7 horas dentro de uma escola de tempo integral com a estrutura que tem. O que é que a senhora vai fazer? Porque o projeto, a ideia, a vontade, o desejo de que seja uma escola de tempo integral é fato, é verdadeiro, teria possibilidades, como a senhora colocou. Mas vai colocar essas crianças onde? De que maneira? Então, as escolas devem integrar com escolas pré-existentes, inclusive da rede estadual. Mas, veja, existem escolas que já têm condição de fazer o tempo integral e Escola do articular. município hoje?
por exemplo, eu posso pensar que escolas próximas ao professor Arléo Barbosa, elas podem agregar, e isso está previsto na estruturação da rede estadual, atuar em colaboração e ter o estudante da rede municipal que vai na escola e aumenta o seu tempo de cuidado lá. Mas isso é possível fazer qualificando o espaço, analisando o espaço, verificando espaços outros na comunidade existentes. É uma gestão muito de bairro, sabe, Vila Nova, nesse primeiro momento. E, ao mesmo tempo, cuidar do planejamento da rede, para que, pouco a pouco, vá aumentando o número de matrículas em tempo integral e ampliando as estruturas de escola e a colaboração com o entorno. Quando falamos no plano, nas dimensões de cultura, esporte e lazer, que insistimos no compromisso de dotar as comunidades de espaços que sejam para cultura, esporte e lazer, também esses espaços, dentro da escola ou fora da escola, eles interagem. Os de dentro da escola interagem para a comunidade utilizar nos tempos em que não são utilizados em atividade escolar, como também aqueles que estão na comunidade, a escola utilizar nas suas atividades escolares. Então, essa é uma comunidade viva, que tem os seus espaços em interação e que ampliam todas as trocas e a convivência em comunidade. Então, todas essas ações são intersetoriais, envolvem planejamento, intenção de fazer e prioridade. Mais uma vez, eu vou dar um destaque ao compromisso, que é o compromisso de cuidar, de ter o planejamento como a base, o monitoramento e o acompanhamento como fazer da gestão municipal. Eu vou repetir a pergunta da questão da saúde, mais para se referindo à educação, que é a questão da valorização desses profissionais. Também está no seu plano, também está no seu plano aí de governo, no eixo educação. Como é que a senhora vai fazer essa valorização para esses profissionais? A valorização enquanto compromisso, ela acompanha essas dimensões que eu já mencionei. Sim. É qualificação, e no caso da educação, claro, uma qualificação que é bem específica. Não é replicar porque é para a educação, mas envolve qualificação dos profissionais que já estão em serviço. Envolve os espaços de trabalho adequados para o desenvolvimento do trabalho, né? Então, qualidade do espaço de trabalho envolve materiais didáticos, mobiliário adequados. E também envolve, no caso da educação, a realização de concurso público. Eu ia perguntar sobre concurso público. Eu não lembro se a senhora fala de concurso público para a educação no seu plano de governo. Está no macro compromisso. Sim. Então a senhora pretende fazer um concurso público para a educação. E para a educação é especial. O que vivenciamos hoje é um conjunto significativo de profissionais que estão vinculados em contratos temporários. Isso dificulta o desenvolvimento de uma política municipal de educação e a continuidade de todas as ações. Então, a qualificação de profissional em serviço, ela fica mais sólida com profissionais que são de quadro permanente, né? E toda a prestação de serviços também. Então, o concurso público faz parte dos compromissos de valorização do professor. Da mesma forma, claro, o cumprimento da retribuição financeira aos profissionais, sejam eles profissionais professores ou os profissionais de educação não docentes. Muito bem. A senhora pretende fazer alguma reforma tributária, já saindo aqui da educação? A senhora pretende fazer alguma reforma tributária? Essa é uma grande queixa de vários empresários de Ilhéus, pessoas que geram emprego, que geram renda e questionam essa questão do nosso Código Tributário. A senhora já conhece o Código Tributário de Ilhéus? E se conhece, pretende fazer alguma alteração ou não?
Eu tenho um claro acesso a alguns estudos preliminares, análises que não aprofundam no sentido de trazer já a proposta, né? Mas vários setores fazem o registro da necessidade de ajuste, revisão do Código Tributário, e esse é um compromisso que tenho, inclusive, com o ajuste entre diferentes normas municipais, né? Isso está registrado no plano de governo. Veja que esse compromisso é o compromisso de estudos, análises, construção coletiva e efetivamente tramitação dessa revisão que transforme o Código Tributário com maior justiça, que ele olhe para os diferentes segmentos da sociedade, trazendo mais justo, mais próprio, mais adequado para aqueles setores, né, da sociedade, que ele retire os momentos e as previsões de desigualdade. É de conhecimento de todos que os custos de empresa em municípios vizinhos são menores do que aqueles aqui de Ilhéus. O que acontece com isso? Fuga de divisa, o que não é bom para nós, né? Então, essas questões precisam ser revistas, precisam ser objeto de análise. Mas uma vez eu digo também que é importante destacar que o Código Tributário e todos os demais instrumentos, eles respondem a uma legislação maior. Então, para uma análise de Código Tributário é necessário olhar também a Lei de Responsabilidade Fiscal, porque não é possível que o Código Tributário traga desigualdades que em conflito com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso que é tão importante trazer aqui análise, discussão e proposição dessa revisão de Código Tributário. É necessário recurso para a educação, é necessário recurso para a saúde, obrigações, é necessário, né, recurso para a administração de modo geral. A gente fala da questão aí de uma revisão no Código Tributário e é necessário aumentar a arrecadação do município. Como a senhora pretende aumentar a arrecadação do município? Atuações como essa que eu disse, de ter maior equilíbrio com o que está praticado ao redor, em si traz um aumento de arrecadação quando eu incentivo que as empresas se instalem aqui. Também, e eu quero dizer que é importante essa pergunta sua para reafirmar, sabe, Vila Nova? Que quando a gente fala quando eu falo de atualização do Código Tributário, eu não estou falando do aumento de taxas e tributações. Eu estou falando, pelo contrário, de verificar em todos os lugares onde é possível equilibrar em favor da otimização de taxas e tributações. Seria é disso que eu estou falando. A base de arrecadação? Aumentar a base de arrecadação é muito mais justo do que aumentar valor de pagamento. Isso quer dizer que utilizar todas as estratégias de monitoramento, de trazer todas as pessoas e setores para dentro da grande responsabilidade que é a gestão municipal e o bem coletivo, né? Com retribuição sempre em prestação de serviço público e em políticas públicas municipais. Ilhéus, aproximadamente 55 mil unidades habitacionais não pagam IPTU. Aproximadamente, que deveria estar pagando. A senhora já botou esse povo pagar IPTU? Você traz uma questão que já vincula com outra, né? É isso. Que é a regularização fundiária. Né? Isso. Então, você vê que nessa área e a gente fala da questão um fio que vai puxando o outro. outro. É um fio que vai, por isso que eu disse que a gente precisa ver o código, mas a gente precisa também ver a relação do código com os demais planos, os demais instrumentos legais obrigatórios do município. Um deles um passo importante é a regularização fundiária. Quando eu falo qual é o meu assim, compromisso? A senhora vai botar esse povo pagar IPTU,
é necessário, e não é a senhora, é o Valderico, é qualquer outro. É necessário que as pessoas paguem cumpram com suas obrigações para que a praça esteja limpa, para que a coleta de lixo, a coleta de resíduos sólidos aconteça, para que as coisas aconteçam. Porque às vezes eu percebo que tem candidato que tem um certo receio de falar sobre esse assunto, porque o outro acaba utilizando, às vezes, um corte para querer se aproveitar disso, o que é lamentável. Eu lamento profundamente isso. É necessário ter recursos para poder pagar as contas. Não se paga a conta com conversa bonita, se paga a conta com dinheiro. E é dessa forma que funciona. Por outro lado, é importante dizer que sim, é obrigação da pessoa que mora em Ilhéus honrar com os seus compromissos. Mas é importante que o município retribua. Sim. Não tem jeito, se a rua está suja, eu digo, se a rua está suja, não está iluminada, eu olho e digo, estou pagando por quê? Não é? Então, a retribuição também é um valor. A retribuição com prestação de serviços de qualidade em tempo oportuno é um incentivo para que as pessoas paguem o IPTU e todas as outras taxas e tributações que estão nessa conversa nossa. Né? Então, sim, mas para que aumente a base de arrecadação de IPTU, é necessário regularização fundiária, um trabalho cuidadoso, cauteloso, né? De pouco a pouco, que envolve conflito e negociação, mas também é um compromisso que está no plano de governo. Ilhéus precisa avançar nisso, porque uma boa parte do seu território carece de regularização fundiária e isso impacta em políticas públicas. Eu preciso perguntar, essa reforma essa reforma tributária que a senhora pretende fazer, é para esse ano ou para o próximo ano? E quando eu digo esse ano, caso a senhora, claro, venha a ser eleita. É um processo que inicia esse ano. Eu acho que é possível concluir no primeiro ano. Eu acho que é possível concluir. Envolve... Nesse caso, teria que ser concluído esse ano, 2024. Não, desculpe. Esse ano é em 2025. Eu acho que é possível começar 2025, e concluir. A senhora só consegue colocar 26 em prática. Mas, veja... Uma alteração de código tributário não se faz rapidamente, não, porque o risco é muito grande. Não é um processo para fazer rapidamente, sob pena de dificultar o que já não está fácil. Mas a senhora não poderia fazer algo para corrigir, pelo menos, algumas imperfeições que tem nesse código e que tem atrapalhado o empresário, de modo geral? Porque a senhora mesma colocou, existe uma fuga. O empresário, às vezes, ele não quer investir aqui, ele vai investir na cidade vizinha, por exemplo. Se a senhora conseguir corrigir para esse ano, aprovar esse ano e executar já ano que vem, já não seria um avanço? Mas esse ano eu não sou prefeita, não. Professora, eu fui claro. Sim. Caso a senhora venha a ser eleita. Porque se a senhora for eleita, muda tudo. A Câmara que está aí é amém para a senhora, prefeita. A senhora sabe disso, candidata. Ou não? O período de É assim com todo mundo? Com a senhora vai ser diferente? O período de transição... É disso que você está falando? É isso. Após o dia 6 de outubro, né? Entra em período de transição. Tem uma legislação que regulamenta esse período. Sim, é possível fazer alguns ajustes nas regras, mas é muito difícil fazer esse ajuste num código tributário tão rapidamente, de forma que seja responsável. Se for possível, eu vou fazer. Mas eu não tenho essa certeza que você tem, que seja possível alterar uma questão que está aí sedimentada e que não houve enfrentamento. Né? Não é fácil fazer numa Câmara que já é instalada, no fim de governo. Eu não posso garantir por isso, mas eu posso garantir sim que a partir do dia 7 de outubro. Aliás, antes disso, eu tenho trabalhado tanto por Ilhéus, mas a partir do dia 7 de outubro, eu estarei dedicada ao cumprimento de todos os meus compromissos de plano de governo. A senhora já teve no serviço público como reitora, como secretária e agora disputa a prefeitura de Ilhéus. Essa sensação de ser prefeita, essa experiência de ser prefeita, a senhora ainda não teve. Caso a senhora venha a ser eleita, a senhora vai perceber que depois que sair o resultado,
o sorriso já muda. E não da senhora, não. É de quem te olhava feio. É assim. Ou não é? Entendeu? E é por isso que eu estou dizendo que a Câmara de Vereadores, obviamente, não vai criar empecilho para a pessoa que foi eleita prefeita da cidade, que vai tomar conta da cidade durante 4 anos. Mas não vai mesmo. As ordens, quem dava as ordens num período já deixa de dar. As coisas mudam, o bastão muda. É assim que as coisas funcionam. E a senhora sabe disso. Mesmo não tendo tido a experiência de ser prefeita. O que você fala é o resultado mesmo da mudança de poder, e por isso que a disputa é tão importante. É isso. Né? A disputa é importante porque há interesses diferentes envolvendo grupos políticos diferentes. Eu compreendo isso, sim. Eu já passei por isso. Né? Eu já passei por isso. É o famoso, o café fica frio, né? Fica frio para um, fica quente para outros, né? Fica frio para um e quente para outros. Eu brincava e nas várias situações eu dizia, pronto, eu vou trazer logo, como eu gosto muito de café, eu digo, vou trazer logo minha cafeteira, porque quem aquece sou eu. Não é não? É verdade. Enfim, mas veja, claro que eu tenho conhecimento disso e claro que eu sei que o período de transição, ele é um período formal. Ele é um período formal e isso tem a ver com a disposição das pessoas de sorrirem mais ou melhor, mas também tem a ver com a formalidade. É possível sim atuar e em algumas situações faremos. O que eu trago é o Código Tributário, é uma questão delicada, que envolve estudos, tem repercussão em outros instrumentos legais municipais. Se houver tempo suficiente para um estudo e uma segurança para isso, eu farei, porque, de fato, é um sofrimento para quem investe em Ilhéus, algumas questões, e para quem mora em Ilhéus também. Então, se houver tempo, de forma responsável, eu farei. Eu não deixarei um único segundo dentro do que eu possa fazer sem fazer, Vila Nova. Porque foi assim que eu passei nos vários lugares que você mencionou. Na reitoria, aliás, na universidade, nos 30 anos e nos 7 anos e 4 meses que estive à frente da reitoria, foi assim também. O que tem para fazer é agora, não é amanhã. Isso é uma marca minha e por isso que eu tenho uma identificação tão grande com o executivo. Não? Então, me dedicarei todo o tempo. Meus filhos estão grandes. Então, a senhora entende porque o cobro as urgências, perfeitamente. Não é à toa, Vila Nova, que você tem a legitimidade diante da nossa população para tratar dos assuntos que são de interesse comum. Porque você está sempre destacando. Fale, diga, reconheça, é agora. A gente não vai falar de saúde para o último dia do 4º ano de governo. A gente tem que falar de saúde a partir do 1º dia, de todas as outras questões. Uma carência da população. Claro, e eu sei disso. Eu sei disso. Eu passei todo o tempo, o meu conhecimento acumulado em Ilhéus aponta para isso. E não foi por outro motivo que eu me pus no lugar de disputar a eleição para prefeita de Ilhéus. E eu tenho confiança que eu serei a primeira prefeita mulher de Ilhéus. E é bom falar disso. Ilhéus, nesse tempo de cidade, de municipalidade, já teve 38 prefeitos homens. Nenhuma mulher. Então eu me coloco nesse lugar também, de ser a primeira prefeita mulher de Ilhéus, trazendo compromisso que é de cuidar, dar atenção, prioridade, voltar às políticas públicas e os serviços para dar conta das necessidades das pessoas. Então, esse é o grande desafio. E ele começa hoje. Porque quando eu chego numa comunidade, eu vou sair daqui a pouco eu tenho um corpo a corpo, estou na comunidade conversando com as pessoas. Se eu me deparo com qualquer situação que eu, como cidadã, possa ajudar, orientar, resolver, encaminhar naquele momento, eu faço, independente de ser prefeita, que não sou, né? Mas é como cidadã. Esse é, inclusive, um ponto que constitui o perfil que tenho de professora e educadora. O vínculo com as pessoas. Por isso que eu olho no olho. É por isso que eu vejo a necessidade e a dor do outro é a minha dor. Isso chama empatia. Eu não consigo me conformar. A minha cidade, a nossa cidade, Ilhéus, é linda.
é acolhedora, tem um povo acolhedor. Isso caracteriza Ilhéus. É um povo alegre, acolhedor, nós somos assim. A cidade, ela vai se transformar num lugar que acolhe e cuida das pessoas. E nós faremos isso todos os dias durante 4 anos. Muito bem, eu estou conversando com a professora Adélia Pinheiro, candidata a prefeita de Ilhéus pela Federação Brasil da Esperança, numa série de entrevistas com os candidatos a prefeitos de Ilhéus, falando do seu plano de governo. Professora, a gente está vivenciando esse problema com a obra lá na Zona Sul, que é resultado de um distrato do governo da empresa, Grupo Ideal, com o governo do Estado. Eu queria saber se a senhora está a par dessa situação. É óbvio que a senhora não está na prefeitura, mas a senhora, como faz parte do grupo do governo do Estado, eu acredito que possa estar já se inteirando também, até mesmo para saber como isso pode ser resolvido. Eu queria saber se a senhora está a par dessa situação e se a senhora já vê uma forma de resolver. Verão, por exemplo, o próximo verão a gente já sabe que vai passar por esse problema lá naquela área. Porque só um tempo para licitar uma nova empresa já vai passar vamos supor, final do ano, início do próximo ano, então não vai conseguir resolver essa situação. Aí eu queria saber da senhora se a senhora já está a paz, o que pode ser resolvido naquela região ali. O governo do estado tem investido muito aqui em Ilhéus. Aquele é um investimento importante do governo do estado. A empresa abandonou a obra, e não vou discutir, mas também não vou falar como governo do estado aqui. Abandonou a obra e cumpriu-se, está sendo cumprido o que a lei determina em situações como essa. Eu estou acompanhando de perto essa situação e também absolutamente engajada para que, pensando, colocando minha energia, colocando minhas preces, enfim, para que todo o ditame legal, todo o fluxo e a forma legal para a solução, ela seja realizada no menor tempo possível. Tenho informação, que é informação pública, que já houve a sinalização, a definição de que é possível fazer a licitação antes que o processo administrativo contra a empresa que abandonou a obra, ele conclua. É possível fazer a licitação, o que diminui muito o tempo de resposta e retomada da obra, que isso é importante fazer, né? Então, essas informações que tenho pelo acompanhamento do que é público, feito pelo governo do estado, e, obviamente, em todas as situações, para as autoridades, eu tenho dirigido o meu pedido de que todos os processos sejam céleres, cuidados rapidamente para que o mais rápido possível aquela situação seja concluída. A senhora eleita, início do ano, já praticamente já no verão, a senhora tem algum plano para tentar diminuir o transtorno daquela região ali, principalmente para receber os turistas? Não, os moradores já estão passando por isso, né? Mas para tentar diminuir e tornar aquela região mais atrativa até para os turistas, para a população que trabalha lá em barracas, tudo isso, a senhora tem algum plano? Eu tenho um plano que é de estruturação das saídas e das vias ali, né, o quanto antes, com regularização, sem que haja a retomada da obra, mas eu espero que nos próximos 3 meses a retomada já ocorra, sabe? Eu acho que o tempo é suficiente, mas enfim. Ainda vai ficar na obra ali, aquela região, então, né? Então, a alteração, a minimização do transtorno ali é sinalização e atuação do órgão, né, de regularização e acompanhamento do tráfego, atuando de forma intensa ali. A duplicação até o cotovelo, que chega ali na Praia do Sul, eu chamo cotovelo, que é aquele lugar que destampa o mar, né? Sim. Ali é o cotovelo que é. Enfim, a duplicação até ali já contribuiu muito para o fluxo para a região sul e isso auxilia muito e torna
torna possível que o setor de trânsito faça o monitoramento, o acompanhamento, a orientação de trânsito para diminuir o transtorno durante o verão. Também é importante destacar que o funcionamento, isso faz parte desde o primeiro dia, o funcionamento do transporte coletivo também minimiza, né, o fluxo de veículos, veículos pequenos que também aumentam o fluxo para lá quando o transporte coletivo não funciona. Não pense que é uma provocação. Mas em sendo... Não. Mas a senhora falou assim, eu não vou falar pelo governo do Estado. Realmente, a senhora não é secretária, a senhora é candidata a prefeita de Ilhéus. No seu material de campanha, a senhora fala de um time, e tem um time lá. E o comandante atual desse time, o capitão atual desse time é o governador. Se o governador permite que a senhora coloque lá a foto dele, significa dizer que a senhora pode falar assim. Nós estamos falando de um ônus do governo. A senhora, quando você fala dos ônus do governo, a senhora não pertence a esse time? Só pertence a esse time quando você fala dos bônus do governo, é isso? Não, não é isso não, Vila Nova. É o lugar que ocupa. Eu, como candidata, eu sou candidata. Eu precisei... É verdade, mas eu já observo, a senhora falou assim, olha, no nosso governo, e aí a senhora fala do governo do Estado, quando a senhora falou das escolas de tempo integral. Sim. Mas aí agora, quando foi falar desse ônus, a senhora falou, eu não vou falar do governo, em nome do governo. As coisas boas a senhora pega do governo, e as coisas ruins, no momento, a senhora falou, agora né, eu não sou desse time? Não, não é bem assim, não. Eu sou desse time. Eu sou desse time. Para os bônus e para os ônus. Mas sabe o que é? Para o bônus e para o ônus. Mas sabe o que é? A legislação eleitoral impõe afastamento. Impõe afastamento, tem data para isso. Eu sei disso, não é? Candidata. E também a legislação eleitoral diz que na inauguração agora, eu não posso subir no palanque. É verdade. Mas a legislação eleitoral silencia quando atribui o ônus. Mas quando eu tô então veja, colocando... o que eu estou, somente para eu concluir o raciocínio, o que eu estou dizendo eu não estou dentro da máquina hoje. Isso ficou muito claro. Entretanto, eu tenho informações sobre essa situação e estou acompanhando. Foi isso que eu disse. Mas a senhora eu disse, não eu não posso vou falar, porque não posso falar. É verdade, mas quando a senhora falou das escolas de tempo integral, que é uma marca positiva do governo do Estado, a senhora disse, porque no nosso governo... E agora, para falar dos ônus desse governo, porque a obra está parada, a senhora disse, não vou falar em nome do governo. Não posso falar em nome, eu falei de obras que são públicas e estão entregues. Algumas estão em andamento. Mas eu falei das obras que estão entregues, eu falei do investimento. Nós falamos da obra do Nelson Chau, que está em andamento, nenhuma. Nós falamos... Eu sei disso. Eu não tenho essa questão. Eu faço parte de um time, sim. Eu faço parte de um partido, que é o mesmo partido. Não pense que é uma provocação, não é de maneira nenhuma. Eu compreendo, eu já disse que eu compreendo absolutamente. Aqui é um diálogo republicano de interesse da sociedade. E eu não me furto a fazer. Eu estou buscando aqui me colocar no lugar que me pertence. Eu não deixo de dizer que eu faço parte de um time, o meu time, e no meu time fazem parte também o governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, o nosso ministro Rui Costa, nosso senador Jacques Wagner, nosso presidente da República, Lula. Eu não estou me furtando, eu estou aqui com 13. Me furto a isso. Eu não me furto a dizer que em Ilhéus, o investimento do governo do estado e do governo federal são absolutamente significantes. São significativos, alteram e contribuem, qualificam o modo de viver na nossa cidade. Não estou me furtando a dizer isso. E não estou me furtando a dizer que duas obras enfrentam dificuldades na licitação que não foram causadas pelo governo do estado. A intencionalidade está clara. As obras foram licitadas. As empresas apresentaram problema. Não houve inação. Imediatamente, o governo do estado tomou as providências. Mas eu não posso falar pelo governo do estado.
Não é lícito que eu fale. É porque quando a senhora representa, querendo ou não, a sou gente torta. também... Não, mas a senhora faz parte do grupo, a senhora não está representando, a senhora não está no momento como representante do governo do Estado, é óbvio. Mas assim, a própria CEINFRA, ela também não explica a situação. O que chega para a gente é uma nota do Grupo Ideal dizendo que não foi feito um pagamento de 5 medições. Aí a gente tem entrevista com o município, que diz que estava em negociações, mas a própria CEINFRA, ela não explica de fato. Então, querendo ou não, a população de Ilhéus, ela fica à mercê de que alguém fale alguma coisa. A senhora sendo eleita, tipo assim, a senhora faz parte de um time, de um grupo político que está no governo do Estado e que, querendo ou não, é responsável por essa obra. Eu entrei até nesse assunto porque tem um ouvinte aqui que ele perguntou até sobre obras grandes na cidade. Quando vai voltar? Se a senhora... Ele fala assim... como convencer o governo do Estado a retomar obras paradas e trazer novas obras de porte grande. Aí ele centrou Central de Abastecimento, Ponte Avenida Contorno São Miguel, a contenção da maré na Zona Norte, citou várias aqui. Eu já ia conversar com a senhora sobre esse assunto da obra da Zona Sul, porque, querendo ou não, a população ela quer saber, ela fica à mercê de uma posição do governo do Estado, da CEINFRA, ela não tem isso. Entendeu? Claro que entendi. E eu mantenho o que eu estava dizendo. Eu não posso falar pelo governo do Estado, não é lícito que eu fale pelo governo do Estado. Eu tenho informações que dizem que a licitação da obra da Zona Sul, ela será realizada antes de conclusão do processo administrativo contra a empresa que abandonou a obra. Essa informação que é uma informação pública. Com relação às demais obras, eu desconheço outras obras paradas. Que eu saiba, as obras estão em andamento. Não, A mas 649 está em Ele pode estar andamento. Mas o ele que ele pode citou estar aí citando As são novas escolas obras. em andamento. São Ele novas falou- obras que ele ele citou. falou- Por exemplo, a questão da contenção da maré no Isso, é. em São Miguel, daquela região de São Miguel de São Domingos. A senhora, como prefeita, como é que a senhora vai atuar nesse Central de é isso. abastecimento. O município não teria condição disso, mas a gestão do município precisa ir buscar uma solução para Foi isso. Douglas que mandou isso. Isso. É. Então, ali no compromisso está no plano de governo com relação ao litoral norte, né? E o compromisso é realização de estudos em andamento, já não são de responsabilidade do município, e sim de responsabilidade da CODEBA. Em tese, a origem está no porto, a responsabilidade da CODEBA em realizar esse estudo que está em andamento, com a sinalização de início das intervenções logo em seguida da conclusão desses estudos. Isso é um tempo muito oportuno e o compromisso está lá no plano de governo. Também é importante e consta no plano do governo a articulação, por exemplo, para uma obra importante, que é a 251, considerando que a 649, que é a nova estrada Ilhéus Itabuna, do outro lado do Rio Cachoeira, ela está a pleno vapor, então já auxilia o município reestruturando, inclusive a forma de viver e de ocupar os espaços no nosso município, e tem uma relação direta com a 251, a Ilhéus Buerarema, o trecho Ilhéus Buerarema, que é um compromisso nosso de articulação com o governo federal para que ela seja pavimentada, trazendo mais mais um acesso a 101 e mais um acesso a uma área do município que é de difícil acesso, dificulta a mobilidade das pessoas e o escoamento de produção. Essa rodovia que a senhora se refere, a Ilhéus Buerarema, ela é estadual? Não, é BR. É uma BR. Tá uma escrito, BR, no certo. plano o compromisso é articulação com o governo federal para isso. Sim, sim. A 251 ela é uma estrada que tem um sobreamento, o restante, porque ela é grande, por óbvio, ela é uma federal. Ela tem um sombreamento grande com a 101, o que leva ela aos registros a ser reconhecida como pavimentada, mas esse trecho não é. Então precisa de uma articulação forte com o governo federal, e eu sei que contarei com outros parceiros e todos a sociedade representada para que isso ocorra. É um movimento grande, importante, que alcança outras ações para o município de Ilhéus, a exemplo do novo aeroporto.
né? Também um compromisso de articulação, a exemplo, além do novo aeroporto. O governo do estado deixou de falar desse novo aeroporto, que é fundamental, o aeroporto alfandegado. Isso, que além de novo citou, alfandegado. A gente Sim. até falou no plano de governo que a senhora fala sobre isso e a gente ficou... Isso. É importante que haja uma união de todos os entes, dos setores públicos, governo estadual, governo municipal, mas também dos setores privados, para que juntos façamos a defesa do novo aeroporto, retomar o debate sobre a ZPE com implantação. Eu falei exatamente isso. O plano de governo da senhora foi o único que falou em ZPE. Nenhum outro plano falou da questão da ZPE. O seu foi o único. É necessário, como é necessário também que haja uma união de todos em torno que o Porto Sul atual, ele de fato evolua para um porto com braço privado, com braço público. O que está previsto é braço privado e a gente precisa assegurar que haja também um braço público para que outras utilizações sejam feitas aí. Então, efetivamente, esse é um conjunto, ele precisa caminhar para isso e nós assumimos esse compromisso que altera profundamente o modo de viver em Ilhéus, mas que impõe também os desafios de planejamento para que a cidade se prepare para esse momento, que é um momento favorável, positivo para a nossa cidade, mas o planejamento ele precisa anteceder e a articulação política para que vire tudo realidade. A nossa zona de processamento e exportação, ela deixou de ser prioridade para o governo federal no governo Dilma. Como é que a senhora vai fazer essa articulação? De que maneira a senhora pode fazer com que a nossa zona de processamento e exportação volte a ser prioridade para o país? Você fala isso, Vila, porque você conhece tanto quanto eu que há uma disputa de poder que sai do estado da Bahia, que alcança o norte do Brasil, né? A região norte do Brasil, que é uma disputa em torno dessa ZPE. De fato, isso é ação política. É ação política de articulação, que envolve o governo estadual, que envolve os empresários, que envolve o governo federal e que nós nos fortalecemos para fazer, porque isso é importante para Ilhéus. Então, não é uma articulação... Não é uma articulação... De primeiro dia de governo, isso eu sei. Não, nem é isso que eu vou falar. Eu digo que não é uma articulação de entes com ação somente local. É uma articulação grande, porque isso envolve os poderes nacionalmente estabelecidos. Né? Não se faz em um dia, envolve provavelmente também a articulação internacional, porque o porto, a saída de Ilhéus, através de porto e aeroporto, passa a ter um valor diferenciado. Então, isso é uma articulação forte que precisa ser feita, sim, a partir do dia 7 de outubro, né? Juntando pessoas, juntando entidades, empresários, necessário discutir com as representações dos setores de comércio, de indústria e trazer os setores públicos também, porque é grande, mas é do tamanho de Ilhéus. É do tamanho de Ilhéus, isso é importante para Ilhéus, é importante para a Bahia também, porque fortalece Ilhéus como o grande centro de logística do litoral sul e sul da Bahia. Então é importante para todos nós, reposiciona a nossa região e o nosso estado, e é compromisso que está posto no plano de governo. No seu plano de governo, ainda falando de infraestrutura, e aí vamos para a questão da zona rural. Agora, a senhora tem falado de pavimentar até a sede do município, até a sede dos distritos, as estradas. Como a senhora pretende fazer isso? A senhora já tem um levantamento disso? A senhora tem ideia de quantos quilômetros a senhora pretende executar isso? E qual o planejamento disso? Eu tenho sim o planejamento. Isso até foi um assunto muito aquecido. Foi debatido bastante. Foi muito isso aquecido. Aí. Então eu vou falar de forma muito objetiva. Quando dito asfaltamento até as sedes de distritos, eu estou falando das sedes de 9 distritos, porque Ilhéus tem 11. Um é a sede, o centro, a sede. Isso. O outro é a Olivença, que já está asfaltado. Restam 9,
que não tem asfalto. Isso corresponde exatamente a 93 quilômetros. São 93 quilômetros. Eu ampliei porque eu incluí nesse compromisso algumas localidades que têm um apelo turístico muito grande. Então, eu cheguei até 135 quilômetros, isso dividido em 4 anos. Mas é coerente. Nesse caso, essa ação. Como a senhora ampliou, significa dizer que seria Lagoa Encantada, que tem um apelo turístico. Por exemplo, né? Então, tem aí uma localidade que tem um apelo turístico, mas que tem um apelo turístico, tem um apelo em cultura, em esporte também. Né? Você sabe que a Lagoa Encantada é cobiçada. É muito cobiçada. Inclusive, a gente esteve aqui com o Sassá, que ele faz travessias ali e leva gente do país inteiro para lá fazer travessias ali. E você sabe que a Lagoa Encantada, enquanto um corpo d'água de boa dimensão e sendo água parada, quer dizer, sem velocidade de correnteza, ela tem uma característica especial para o remo de velocidade. Olha, quando junta as corredeiras de Itacaré com o centro de formação lá, né, de alto desempenho para remo, mas que não é água parada, e a gente pensa pertinho, né? A Lagoa Encantada com um centro que tem uma característica do remo de velocidade. Olha que coisa maravilhosa. A gente vai qualificando os nossos produtos turísticos de esporte, cultura, incluindo nossa população e trazendo Ilhéus, né? Grande, né? Com projetos que projetam Ilhéus para além dela mesma, trazendo o seu morador, cuidado, mas atraindo pessoas também, dando oportunidade. A turma está falando em 1.500 quilômetros. Não tem essa história de 1.500 quilômetros? Não tem essa história. Pronto, essa história então, eu não sei quem falou, até porque. Veja. É a oposição. Suponho que seja. Mas veja, Ilhéus tem próximo, em torno de 1.200 quilômetros de estradas, de todas as estradas, federal, estadual e estradas vicinais, totalizam aproximadamente 1.200 quilômetros de malha na rodoviária em Ilhéus. E não tem essa história, por óbvio. Eu tenho experiência na gestão, eu tenho competência testada em gestão. Eu não tem sentido falar isso, e o compromisso está bem escrito. É asfaltamento às sedes dos distritos. E isso é possível sim fazer, é coerente com políticas estaduais que já estão em curso e são públicas. Então, eu conheço as políticas estaduais, então é coerente, eu tenho parceiro para isso. Então eu tenho o planejamento, o compromisso assumido, ele é possível sim, e quem diz que não é porque é contra. Agora, vamos imaginar, a senhora vai asfaltar então ali do Iguape até Sambaituba. Seria isso? Exato. E aí, para a saída até Ribeira das Pedras também, que é a saída inteira. A senhora vai asfaltar aquela trancha ali. Isso. Mas ali é tombado, as margens do rio Almada. Aquilo já é uma estrada. Já é uma estrada. Historicamente estabelecida. A população usa. E então, o fato, legalmente a senhora pode asfaltar ali? Isso é uma construção. Você vai buscar regularidade legal para fazer. As pessoas já andam ali. Mas a senhora sabe que hoje, nesse momento, a senhora não pode asfaltar, por mais que a senhora queira. Mas veja, ninguém propôs. Mas a senhora está propondo asfaltar. Mas não é tombado sem pavimentação, não, Vila? Aqui os 1.500 quilômetros estão dizendo aí, não é isso. Porque aí é loucura de oposição, é natural que as pessoas falem isso da senhora. As pessoas não. Os candidatos, até para tirar o crédito da proposta. Sim. Paciência. Mas o meu questionamento a senhora citou e aí a senhora confirmou agora Sambaituba. Esse trecho de Sambaituba, ele é tombado, ele não pode. É estrada, as pessoas caminham, passa carro, Mas o que a senhora quer fazer hoje, nesse momento, não pode. Então a senhora vai procurar uma forma legal de fazer. Veja, seria isso? Exatamente. Claro, para tudo vai precisar a forma legal de fazer. Não há impedimento. Mas a senhora não deveria chegar, pelo menos, para Sambaituba, ou pelo menos para todo o trecho do Rio Almada, e dizer o seguinte: esse trecho hoje não pode, mas eu vou asfaltar porque eu vou procurar a maneira legal. Porque quando a senhora disse que vai asfaltar, isso cria realmente... Mas o compromisso é asfaltar. Não, a legislação que reconhece o lugar não impede, senão teria que tirar Sambaituba de lá. Não vai tirar Sambaituba de lá.
Mas não vai tirar Sambaituba de Sim. maneira nenhuma, óbvio que não Mas vai é beira tirar. de rio, as pessoas estão lá na beira de rio. A estrada está pessoas, lá. E pessoas que A nasceram ali antropização, e têm o pertencimento a dali. modificação do meio ambiente já está feito lá. As pessoas precisam ter as suas garantias de mobilidade, direito de cidadania. Então, o caminho legal será construído porque nós vamos asfaltar. Esse é o compromisso. Pronto, eu vou tirar aqui Sambaituba porque legalmente agora a senhora não pode, mas a senhora pode asfaltar Carobeira. Então, a comunidade da Carobeira pode ter convicção de que a senhora prefeita da cidade de Ilhéus vai asfaltar do trecho ali da rodovia até a Carobeira, a sede. A Carobeira não é distrito, não é sede de distrito. Aritaguá é e Sambaituba também. E então a Carobeira não vai ter? A Carobeira está incluído no compromisso de manutenção de estrada. Manutenção de estrada. Manutenção de E a estrada. senhora pretende fazer... pronto, já ficou claro para mim aqui agora. Porque senão essa nós vamos manutenção. chegar aos 1.200 quilômetros, tá, Vila? Os E aí você vai me perguntar, Então, então... 1.500. Entendeu? Então, assim, vamos ser claros. Sim. Nós temos 4 anos de governo. E eu quero dizer aqui que os compromissos que estão no plano de governo, eles são factíveis e representam o município, uma prefeita de município, fazendo a parte dela, a parte que lhe cabe, que é a gestão municipal. E isso é importante que eu diga. O compromisso é de asfaltamento às sedes de distrito. E esse compromisso envolve 93 quilômetros acrescidos até 135 em razão da Lagoa Encantada, em razão de uma característica específica, turística e tal. Né? É este o compromisso. Para as demais estradas vicinais, o compromisso está também no plano de governo, que é manutenção de estradas. Essa manutenção, a senhora pretende utilizar algum material específico ou vai fazer o que a turma faz hoje, já ir utilizando cascalho, essas coisas? Até o asfalto também que a senhora vai fazer, qual é o material que vai ser usado, a senhora sabe? CB o quê? CBUQ, que é uma proposição que tem um valor, um custo ambientalmente e financeiramente mais amigável. Né? De fato, tem algumas questões. O uso de cascalho ainda é a alternativa mais viável, apesar de que no momento atual não há cascalheiras com autorização, mas isso é mas não contornável. Outra alternativa mais ambiental? Vem sendo testado várias alternativas, mas os estudos ou não são conclusivos ou não demonstram a sustentabilidade. Né? Existem materiais do Brasil, não tem nenhum estudo conclusivo com bom equilíbrio, né? E alguns materiais que são importados têm um custo alto demais. Né? Economicamente, então, seria inviável. O uso de cascalho é alternativa mais viável. Ilhéus tem cascalheira, no momento não há cascalheiras com autorização para exploração, mas isso é contornável, é possível fazer, porque efetivamente o que é necessário para cuidar das pessoas, para incluir as pessoas, para dar atenção e políticas públicas no interior do nosso município, é imprescindível fazer a manutenção de nossas estradas. Assim, da forma como com negação do direito de mobilidade, com dificuldade do transporte público e privado chegarem às localidades, o que dificulta a prestação do serviço da educação, da saúde, do escoamento de produção, da chegada de insumos para que a população viva. Isso encarece a vida de todo mundo e rompe com a garantia de direitos. Então, é ponto fundamental. Ainda na zona rural, o que a população pode esperar da senhora, caso venha a ser eleita prefeita de Ilhéus, em relação à assistência técnica? Porque a vida inteira as pessoas plantaram olhando a lua, olhando isso, olhando aquilo. E muita gente tem resultados com isso, óbvio. Mas é importante alinhar a lua com assistência técnica, com conhecimento técnico. Como é que a senhora pode oferecer isso a essa população rural, especialmente da agricultura familiar?
Essa é uma política estadual bem consolidada que aqui no município está em bom andamento. Eu tenho conversado com representação da agricultura familiar e há esse reconhecimento, mas não há o reconhecimento de pertencimento e de encaminhamento de uma política municipal que integre, que complemente a política estadual e que, portanto, valorize. Para todos os diálogos que fiz, a estrada está no centro. Entende? Sim. Então, o reconhecimento da população do campo de Ilhéus hoje e da agricultura familiar é que o mais importante é estrada. Você vê como é importante? A assistência técnica fica em segundo lugar. Em primeiro lugar, ninguém fala em outra coisa, é estrada. Existem populações e produtores em Ilhéus que não conseguem, que perdem as suas produções em alguns períodos do ano, que não tem como sair para nada, nem para a saúde, que precisam investir 200, 250 reais se tiver um adoecimento de urgência, para sair, para conseguir sair. Então, estrada, você fala, política de agricultura familiar, eu digo estrada. Entende? Mas é óbvio que o município também precisa estruturar e articular com o Estado, fazer a complementação para ampliar a nossa produção. Nós temos áreas muito importantes de agricultura familiar, nós temos já associações muito consolidadas. Sim. E que no conjunto já conseguem produzir e trazer produtos que se diferenciam em qualidade, em preço e em valor social. Essa é a riqueza da agricultura familiar, né? Então, o compromisso principal hoje com a agricultura familiar é a estrada, mas nós também temos o compromisso de articular com políticas estaduais e trazer a política municipal que amplie a produção e amplie a qualidade de vida do nosso agricultor familiar. Candidata, a senhora falou só uma dúvida mesmo, porque eu sou jornalista, eu sou leiga nesse assunto técnico de asfalto. Mas Vila citou o CBUQ, a senhora falou da parte ambiental. O CBUQ não é um material que é utilizado nas zonas urbanas? Não, o CBUQ também. E isso nessas áreas rurais, não seria ruim utilizar esse tipo de material ou não? É só uma dúvida minha mesmo, entendeu? Porque quando falou isso, porque já em algumas entrevistas que a gente já teve aqui, já citaram outros tipos de materiais que poderiam ser usados nas estradas rurais. Materiais que não agridem tanto o meio ambiente. Aí, pensando por esse lado, é uma dúvida que eu tenho, que a senhora confirmou que era saber o quê? É porque ele é classificado dentro do asfaltamento, né? É Sim, isso. Como estratégia, como material reconhecido como asfaltamento. Ele, nesse sentido, ele é mais amigável e tem um custo menor. Transporte. Como é que a senhora pretende resolver a situação do transporte aqui em Ilhéus, que mudou muito ao longo dos anos? Hoje nós temos transporte de aplicativo, transporte coletivo, nós temos os táxis, e aí não é só transporte, é a mobilidade urbana de modo geral. Do seu plano de governo, o que é que a senhora pretende fazer para melhorar a situação da população nesse quesito? Essa é uma das questões urgentes que a gente vai precisar atuar logo durante o período de transição, e tenho certeza que conseguiremos, e já fazer a alteração do que está posto. O primeiro compromisso é elaborar o plano de mobilidade urbana. Ilhéus precisa ser visto na sua atualidade. Imagine que o atual instrumento que temos, que é um contrato de concessão de serviço público com transporte por ônibus, ele é de 2003. 2003 nem tinha a ponte. A ponte Jorge Amado não existia. Nós nos movimentávamos na cidade de outra forma. Não tinha o desenvolvimento imobiliário do litoral sul da cidade. Os bairros eram menores, a população era menor e estava distribuída de forma diferente. E, portanto, o contrato teve as suas bases estabelecidas nesse tempo. É um tempo absolutamente diferente, onde não tinha transporte por aplicativo, eram poucos os táxis da cidade, enfim, era outra forma de viver, né?
Então, é necessário o plano municipal de mobilidade e é imprescindível, a partir desse plano, também realizar um novo chamamento público de concessão de transporte por ônibus, trazendo ainda como complementação a regulamentação do transporte alternativo, a necessidade para quem investe no transporte alternativo e é também uma necessidade para a população. Existem autos e localidades do nosso município que o transporte alternativo vai atuar em favor da população. Em alguns autos o ônibus não pode subir, mas o transporte alternativo pode. Importante destacar que o transporte alternativo não disputa mercado com o transporte por táxi ou por aplicativo, porque o número de assentos é maior do que aquele dos táxis. Então, são coisas diferentes, são formas diferentes de transportar as pessoas. Para além disso, também é necessário incluir uma cidade como a nossa, que tem autos que não são... O transporte alternativo que a senhora se refere, seria um transporte de vans, seria isso? É de vans e de veículos com maior capacidade, acima de 5... Então não seria veículo de passeio? Não, Esses não. estão operando hoje? Não, isso não é, conceitualmente não é transporte alternativo. Conceitualmente, transporte alternativo acima de 5 passageiros. Acima de 5 Isso, passageiros. isso. Pronto, então o que tem aí será combatido. Veja, tudo que não é regulamentado, né, deve ser ajustado. Veículos pequenos são, na forma do transporte público e das regras, o que é menor do que 5 é táxi, transporte por aplicativo. As regras estão postas. Se não se enquadrar entre táxi e transporte por aplicativo, seria o transporte clandestino. Ou solidário? É isso? Eu não sei se solidário aí. Fora das regras. Fora das regras. Então, agora, esse transporte seria combatido, então. Na forma da legislação, como Sim. um município ele deve se estruturar, né? Como o município deve se estruturar. O que é importante? É reconhecer que em Ilhéus a má qualidade do transporte público levou a que as pessoas se virassem ao popular. Cada um vai se virando, né? Então, foi o que aconteceu, é o que a gente assiste hoje na cidade. O que é necessário? Planejamento e regramento. Esse definição transporte alternativo de que a regramento. senhora se refere, que são veículos com capacidade maior que 5 passageiros. Vamos imaginar vans para ter acesso a autos, como o Alto do Coqueiro, ou alguma localidade que o ônibus não acesse. Ou, permita só complementar, ou em horários que não se justifica Pronto. um ônibus porque fica financeiramente inviável. Compreendi, porque aí você não teria demanda para o ônibus para atender ali. Esse transporte alternativo daria também as garantias para o idoso não pagar essa passagem, porque ele tem direito, ao estudante ter a passagem pela metade, a meia também? Da forma como o sistema municipal ele seja estruturado, mas de fato a legislação específica que garante ao idoso a mobilidade e no plano de governo, aí você já está trazendo esse elemento que até eu deixei de mencionar, no plano de governo está o compromisso com o passe estudantil livre, isso quer dizer para a educação básica e para a educação superior. Esse é um compromisso que tem estreita coerência com o compromisso da garantia do direito à educação. Será subsidiado então para o município? Certamente, porque enfim, qual não volume, tem qual volume como não tratar Sim, do claro. direito à educação, nem deixar de enfrentar a questão da evasão escolar. Tem levantamento né? financeiro já disso? E qual o custo disso? Esse custo, ele tem uma estimativa, claro, né? Mas ele tem relação também com a ampliação de rede municipal, e tem a ver também com todos os regramentos, mas tem estreita relação com a questão da evasão escolar e com a necessidade de ampliação da proporção de estudantes de 19 a 24 anos no ensino superior. Ilhéus hoje tem uma riqueza no ensino superior. Não faço críticas em relação a essa proposta, acho super interessante e entendo que isso tem que ser ampliado. Correto. Claro que o município não teria possibilidade, condições financeiras de bancar isso. Mas o que é que eu entendo? Que as pessoas que estão inscritas no CAD único
essas pessoas deveriam ter acesso a transporte gratuito. Mas, Vila, isso tem um custo. Quem banca isso? Governo municipal, governo estadual e o governo federal através de subsídios. Mas só vai ter acesso às famílias que estão inscritas no CAD único. E teria que ter E um aí, controle disso claro, também, e aí até você mesmo já pra não ter atinge esse também repasse. aos estudantes. Entendeu? Isso não é um absurdo, não, gente. E o município subsidiar o transporte para as empresas é uma obrigação, inclusive, do município fazer isso. Que tem muita gente que acaba criticando, dizendo, olha, tá dando dinheiro para as empresas. Não tá dando dinheiro para as empresas. É a obrigação do município entregar esse transporte coletivo. O município vai ter empresa de ônibus? O município não vai ter empresa de ônibus. Se existe a empresa de ônibus, você precisa subsidiar isso. Né? Tô deixando claro aqui para não fazerem cortes. Porque são coisas que eu defendo também. Isso, porque a mobilidade é direito. E Sim. nós temos, não, a população Sim. com dificuldades. Efetivamente, a discussão se vai subsidiar o transporte em passe livre estudantil de quem pode pagar, de quem estuda numa faculdade privada, isso não é a questão principal. Em razão de entendermos que Ilhéus é um município com 90% de sua população vivendo com até 2 salários mínimos. Então, não é eu vou perder e gastar energia com 10%. Entende? Então, tem assim, gente estudando em universidade. pessoas vulneráveis que e através... vendendo o brigadeiro para poder pagar, gente. com Então, certeza. isso não significa dizer... Não é o que principal da nossa claro, população. Efetivamente, nós precisamos incluir, dar oportunidade às pessoas para poder prosperar mais e mais no nosso município. E é verdade isso. As pessoas têm um medo e uma tendência a desqualificar qualquer fala, qualquer narrativa que traga o investimento público em um setor privado, no segmento privado. Mas a gente precisa avançar nesse olhar. O segmento privado, primeiro que a lei permite a atuação dele e depois que o setor privado atua para também atender e prestar serviços que são, nesse caso, são serviços públicos. O que é importante? É que o município faça parte dele, faça o monitoramento do serviço que ele concedeu. Transporte por ônibus é concessão. Se é concessão, é o governo municipal que está cedendo a sua obrigação a uma empresa privada e continua com a prerrogativa de monitorar, fiscalizar, para garantir que o direito à população esteja atendido. Então, se de forma transparente há uma planilha desequilibrada, cabe ao poder público municipal fazer, né, o seu investimento para garantir o direito. Essa é a regra. E eu volto a dizer, o mais importante é garantir o direito à mobilidade da nossa população que está sofrida com essa situação. Eu andando na zona rural, isso recentemente, chegar em algumas localidades que o ônibus não chegou, deixou de chegar há 3 dias. Isso tem um impacto importante sobre a vida das pessoas. E nós precisamos, no conjunto, a garantia do sistema funcionante, de um contrato de concessão que seja equilibrado para a empresa, mas que atenda o cidadão, e também o investimento nas estradas. Para encerrar a nossa conversa, nós já temos o quê? 1h30, mais de 1h30 de conversa. Turismo. Qual o projeto que está no plano de governo da senhora para o turismo da cidade, para alavancar o turismo, para a gente deixar de ter baixa estação em Ilhéus? Então, Ilhéus tem potencialidades turísticas que atendem a todo ano, as diferentes estações do ano. O que é necessário planejar, estabelecer um calendário turístico que converse com o calendário cultural também. São 2 compromissos, né? Que dialogue, que reconheça as diferentes potencialidades turísticas que temos. A exemplo do turismo de contemplação, meio ambiente, praia, que atende muito o verão, mas não exclusivamente. Também o turismo religioso, o turismo científico, o turismo de negócio, enfim.
o turismo que se volta para o conhecimento da zona rural. Enfim, nós temos produto para tudo. O que é necessário? Qualificar os produtos, qualificar as pessoas que trabalham nesse setor, e ela alcança tudo, né? Alcança tudo. Qualificar as pessoas, qualificar os produtos, definir calendário, integrar os prestadores de serviços e todos que têm interesse nisso e vender. Vender um calendário que é de conhecimento de todo mundo, preparar a cidade para receber nos diferentes períodos do ano e sair, levar Ilhéus para fora. Obviamente que passa aí a questão do aeroporto. Você ia me perguntar isso, não ia? Perguntar sobre, eu já vou antecipando. É porque é difícil chegar em Ilhéus, saindo de São Paulo para chegar em Ilhéus pagando R$2.000, saindo de Salvador para chegar em Ilhéus pagando R$3.000 às vezes, mais pagando até ainda. mais caro. Então, um destino que a malha aérea é muito precária e cara, as pessoas escolhem outro, vão optar por outro, porque o valor da passagem aérea, da tarifa aérea, influencia também diretamente no destino. No pacote, né? Sim. Na estruturação do pacote. Então, o aeroporto, a necessidade de fazer articulação é uma equação complexa, essa questão de aeroporto, né? Os vários poderes interagem, o federal, o estadual e também o municipal. Então, a articulação para que o aeroporto já teve a ampliação de sua estrutura de receptivo. É necessário, numa etapa seguinte, e aí precisa articular também para a qualificação da estrutura de estacionamento, aquela estrutura que é da frente, né, do receptivo, a estrutura de pista, e também avançar na defesa do novo aeroporto. Esse é um conjunto importante para que o aeroporto de Ilhéus possa receber mais voos, passa também pela garantia de aeroporto alfandegado, porque nessa equação de voos tem a questão da carga que interfere no valor das passagens, no interesse das companhias aéreas, mas de fato o compromisso é também atuar e articulando. Mais nesse caso aí, candidata, o tamanho das aeronaves, porque se a gente tem se a gente tem uma aeronave um pouco maior, ele tem uma maior capacidade de carga, então isso vai interferir diretamente no valor da tarifa. Também. Sim, também. Né? Mas nós temos potencialidades com a produção de cargas em volume importante de menor tamanho, porque nós temos o polo de informática, que é uma carga valorosa, né? Então, enfim, esse é uma necessidade de articulação para que o aeroporto de Ilhéus ele tenha um outro ritmo e receba um maior número de voos, tanto do sul quanto também para o Nordeste do nosso estado e para a capital. Isso tem a ver e auxilia o setor turístico. Investimento no porto vai auxiliar também o turista que chega por navios. E também a malha viária, porque a gente também tem um turismo que chega principalmente, né, em outros períodos do ano, né? Então, por exemplo, tratar de um calendário turístico que inclua o carnaval, um carnaval de conceito, como nós já tivemos, que traga o São João nosso e o São Pedro. Nós somos até mais fortes em São Pedro, porque coincide com o aniversário da cidade, né? Então, quando inclui esse calendário, já a malha viária é mais importante do que até o aeroporto, traz um maior volume, isso é importante. Mas para isso é necessário um calendário. Quando eu falo do centro, da possibilidade da defesa da instalação de um centro de treinamento em canoagem de velocidade na Lagoa Encantada, eu trago uma outra possibilidade que envolve esporte e turismo e que também uma malha viária faz diferença para isso. Então, num estabelecimento em um calendário turístico divulgado previamente, não adianta fazer São João divulgado 15 dias antes que não vem turista. É importante? Para o povo que mora aqui, mas não impacta sobre a presença do turismo aqui. É importante definir São João no início do ano e trabalhar com
todo o setor para a cidade estar estruturada e receber os turistas no São João, no São Pedro, no Carnaval, nas nossas festas, nos torneios, nas competições de âmbito regional, estadual e nacional, competições de esporte. Então, é isso que trago como proposta para o turismo aqui em Ilhéus. A senhora não falou do pavilhão de feiras. Eu ia perguntar isso agora. O pavilhão de feiras não seria importante? Seria importante porque no turismo de convenção, no turismo de feira, no turismo científico, né, o pavilhão, ter uma estrutura de centro de convenções com o pavilhão é importante. E aí vamos Locais vincular... de eventos, né? Isso, o Pra turismo eventos, shows. de todos os eventos. É importante e a gente tem área para isso. E a gente tem uma área importante para isso. Né? A área de acréscimo da Soares Lopes, que nós precisamos dialogar e definir, né? A utilização que envolve... A União tomou recentemente. Já era da União, toda a área distante da praia naquele tamanho porque da União. A União, quando viu aquele banco de areia que surgiu, Maravilhoso. aí falou assim, eu quero 12 mil metros quadrados. Mas já é da União. A legislação define que a partir da área da linha de mar, né? Então da só União. registrou. Mas veja. Oficializou. Mas o município pode tentar também. Não, tentar, eu gosto pouco dessa palavra. Eu acho ótimo que a senhora goste pouco. Então, é uma área que já era, né? Foi oficializada, enfim, ao passo que a gestão federal naturalmente faria mesmo, deveria fazer, que é definir o que lhe pertence, o seu patrimônio. Isso não impede o uso, não impede a articulação, para que tenha um uso público de interesse e que possa se fazer útil, ali, que né? se faça ali e Senão que vai ficar parado aquilo ali é uma ali, área é isso que eu tô urbana falando, rica que permite lazer, esporte, contemplação e acesso à praia seguro. Acesso seguro à praia. Né? Isso. Então, a utilização daquele espaço para a população como uma área urbana imprescindível para a qualidade de vida, isso já está feito em outros lugares, né, Vila? Sim. É da União e está feito, né? Em composição com a União, em articulação, tudo dentro da regra, da legalidade, fazer a construção, porque aquela área é uma área rica, poderosa, para que Ilhéus tenha uma qualidade de vida que avance. Mais uma vez, eu vou falar que Ilhéus volte a ser grande e tenha a sua zona urbana maravilhosa para que as pessoas vivam e que a gente possa acolher os turistas. E a relação com o trade? A senhora também não falou. Com o trade turístico. Com o trade turístico, É relação de diálogo permanente e vamos Porque caminhar juntos. Essa turma tem grandes queixas, exatamente do que a senhora acabou de falar. E aí, quando se conversa desde a Baiana de Acarajé, né, ao dono de hotel, nós temos aqui alguns hotéis que se estruturaram de tal forma que não depende nem do turismo, de uma articulação, na verdade, do município, porque eles foram buscar os seus clientes. Eles não estão esperando que o hóspede bata no seu balcão. Ele foi lá, participou de feiras, de convenções e colocou o seu nome na prateleira e está trazendo esses clientes. Aí o Jardim Atlântico faz isso muito bem, o Opaba faz isso muito bem, o Grupo Canabrava faz isso muito bem e outros. Mas a grande maioria não. E depende diretamente desse turista que chega, que nós temos um período de 20 dias de alta estação, realmente, porque depois é muito difícil. Então, para a gente resolver esse problema, é necessário que se tenha vários eventos de negócios, que acaba atraindo um bom público. E a gente não precisa fazer isso no verão, a gente vai fazer isso na baixa estação mesmo, para trazer esse turista, porque no período de alta estação, o sol, né, a nossa história já consegue trazer um certo público. Perfeito, Vila. Então, dentro dos princípios gerais no plano de governo, está lá assumido o diálogo, o debate com a população e uma construção que seja coletiva e participativa. Isso quer dizer que com o trade turístico não será diferente. Não é possível falar em calendário turístico sem fazer a conversa, o diálogo, a combinação, né? Não Sim. adianta eu vou vender Ilhéus e eu não combinei com quem hospeda e eu não combinei com quem serve o alimento. Não tem como fazer isso. Então, toda essa ação é a partir de diálogo com os setores que interagem em cada setor de produção e não é só o turístico.
né? Outros setores de produção. Precisaremos fazer o diálogo para fortalecer o imobiliário, o setor turístico, enfim, são o setor industrial, né? São setores, o comércio. O comércio, Ilhéus tem um comércio que é maravilhoso, que descentralizou, desconcentrou. Nós temos comércios de boa qualidade, com boa variação, no Teotônio Vilela, no Malhado, no norte, né? Mas com ênfase no Malhado, também no Nelson Costa, Nossa Senhora da Vitória, em Olivência já tem um comércio pujante, enfim, conversar, dialogar com esse pessoal também para ordenar e auxiliar para que o comércio se fortaleça. E é um comércio popular que gera muito emprego. Muito emprego, divisa, muito emprego, tudo. Muita riqueza. E veja só que riqueza que se você tiver uma necessidade de uma compra, Ilhéus não tem shopping, né? Tiver uma necessidade de uma compra no sábado de tarde ou no domingo, você vai aonde? No bairro. Vai no bairro. Vai no bairro, você vai na Avenida Lotus, que está tudo aberto. No bairro tem. Você chega no Teotônio Vilela, você vai encontrar o comércio no centro aberto. de abastecimento, na Avenida Lotus, o comércio de bairro, ele funciona sábado de tarde e domingo, porque tem uma lógica muito familiar. É um empreendedor que ele e a família estão ali no negócio. Então, ele funciona todo o tempo, ele tem as suas escalas e funciona todo o tempo, né? Isso é muito rico. O fato de não ter desse comércio a céu aberto, isso é uma riqueza e é um conceito de Ilhéus. Então, a gente precisa ordenar, dar o conceito mesmo, né? Fazer o fechado, mas com base em diálogo com esses setores e com todos os setores. Então, sem o trade turístico, a gente não vai fortalecer o turismo em Ilhéus. E vamos juntar, porque nós, como você bem lembrou, nós temos experiências de muito sucesso aqui em Ilhéus, e essas experiências estão para aprendizado e também para colaboração. Eu tenho conversado e sei que a colaboração vai nos ajudar a fortalecer o setor turístico e a cadeia, né, de produção do turismo em Ilhéus. Professora, muito obrigado pela participação da senhora aqui no nosso programa, falando aí, destrinchando aí um pouco do seu plano de governo que a senhora pretende fazer em Ilhéus, caso a senhora venha a ser eleita prefeita da cidade. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço, Vila, você e toda a sua equipe aqui. O seu estúdio hoje está com uma equipe bastante grande, né? Né? Se preparou para essas entrevistas que são especiais. Então, eu agradeço, cumprimento você, me dirijo àquelas pessoas que estão aqui me escutando e nos escutando para trazer e reafirmar a experiência e competência que tenho em gestão pública. Isso é um diferencial. Ilhéus não é para amadores, Ilhéus não é para quem não tem experiência, mas a experiência sozinha ela é insuficiente. É necessário que ela esteja junto com os compromissos que são feitos e compromissos de mudança. A mudança efetiva ela se faz com base na experiência e também nos parceiros que estão no entorno. E com isso eu trago para o centro da reflexão de todos o time que eu acompanho e que também me acompanha, o governador Jerônimo Rodrigues, o ministro Rui Costa, senador Wagner e o nosso presidente Lula. E claro que peço a todos vocês apoio, confiança e o voto. Vote 13, Adélia e Augustão, dia 6 de outubro. E vamos lá, chega para junto, vamos fazer militância nesse tempo de celebração. E vou aproveitar para convidar, hoje de tarde, a partir das 15, 16 horas, temos lá no Nossa Senhora da Vitória, vamos fazer a grande caminhada. Sextou com a Adélia, todo mundo convidado, vamos lá para a festa. Obrigada, Vila Nova. Um forte abraço a todos vocês que nos acompanham aqui. Tá aí, bati um papo com a professora Adélia Pinheiro, candidata da Federação Brasil da Esperança, candidata a prefeita de Ilhéus. Já deu, né, Fia? Vamos nessa? Vamos nessa. Se Deus quiser, na segunda a gente retorna com mais edição do programa O Tabuleiro, porque agora vem Diamir, logo em seguida tem Neto Borges com o Manac. Fique ligado, porque a cada 20 minutos tem notícia e tem informação para você. Ilhéus FM, a sua rádio conteúdo. A Ilhéus FM apresentou O Tabuleiro.